né, das hidrovias, apesar, apesar de apresentar baixos investimentos em hidrovias, o Brasil possui 6. Guarda isso aí, ó, hidrovia do Rio Madeira, hidrovia do Paraguai-Paraná, do Tocantins-Araguaia, a do São Francisco, a do Solimões Amazonas e do Tietê-Paraná. Essas são nossas 6 principais hidrovias. Eu vou passar essa aula aqui para vocês, depois a gente vai ver uma apresentação da ANTAC, né? E a gente vai aprofundar um pouquinho mais os debates aqui a respeito dessas hidrovias. Mas hidrovia, né? Ela tem uma alta capacidade de transporte de carga, baixo custo de manutenção e implementação. Só que, assim, o baixo custo para implementação aqui, a gente tem que ter cuidado com isso aqui, tá? O baixo custo é quando implementação é quando eu estou me referindo aos canais hidroviários em si. Agora, para você fazer interligação de canais, pessoal, aqui para mim está aparecendo assim, algo deu errado, estamos tentando reconectar. Travou aí ou está tudo certo? Travou, Ficou, professor. Achei que tinha sido meu ficou 4G. Né? Oi? com uns 2 segundinhos, 3 segundinhos. Ah, voltou? Tá normal? Tá Agora legal. voltou. Tá. Então vocês não viram o que eu comentei aqui, nessa parte de implementação? Não, professor. Você falou da interligação, né, professor? Isso, porque ele fala assim, ó, baixo custo de manutenção e implementação. Aqui a gente tem que ter cuidado, tá? Implementação. Tem que ter cuidado por quê? Porque quando você precisa implementar eclusas, canais, para vencer acidentes, né, grandes desníveis, né, topográficos ali, aí não é uma coisa barata, aí é caro, tá? Vantagens: lentidão, ou desvantagens, né? Lentidão, falta de flexibilidade e dependente de condições climáticas, tá? Mas vamos lá, então aqui, ó, essa aqui é uma hidrovia Paraná-Paraguai, essa aqui, né? E aqui é a Tocantins-Araguaia, né? Então aqui Paraná-Paraguai, lá no sul do Brasil, e aqui é a Tocantins-Araguaia, que você tem uma chata, né? Com baias, isso aqui são baias de grãos, tá? E aqui você tem um rebocador empurrando duas chatas aqui, né? Cada chata, cada baia dessa aqui é uma carreta, tá? Corresponde a uma carreta de soja, por exemplo, né? Essa aqui com soja, grãos secos, né? Então, só aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Umas 16 carretas aqui, ó. Mais umas 16 aqui. Então, esse rebocador está subindo aqui mais ou menos umas 32 carretas aqui de grãos. Então, são 32 caminhões fora das estradas, né? Você está levando aí no rio. Bom, esses aqui são os nossos grandes rios, né, do Brasil. Então aqui a gente tem a bacia do Amazonas, né? Então essa é uma bacia muito importante, a bacia Solimões Amazonas. Então aqui você tem grandes vias navegáveis, certo? Desde aqui indo pelo rio Tapajós. E aqui você tem o rio Tapajós aqui, olha. Essa aqui é uma bacia, essa aqui é uma via navegável importante, a do rio Tapajós, tá? Sai aqui em Santarém, passa por Itaituba, aqui com vocês aqui, ó. Alter do Chão, Santarém, Pará, né? Então, vale a pena ir, tá? São praias realmente lindíssimas, cruzeiros que vêm do Caribe, entram pelo rio, param aqui,
tá? Então, é um lugar excelente para você passar férias. Isso aqui é Ilha de Rio, gente. Olha só que coisa espetacular, tá? Olha aí. É o chamado Caribe. Caribe, olha aqui que legal. Areia branquinha, isso é água de rio, tá? É o nosso Caribe brasileiro aqui. Tanto que o país é rico, né? Olha só. E você tem ali, né, um aquífero ao pé do chão, né? Então, é um grande aquífero, né? Um grande aquífero que pega essa região do Pará, Amapá, Amazonas. Temos um aquífero enorme aqui, né? Então, se você olhar aqui, ó, o Brasil tem... Vocês estão conseguindo ver aqui, pessoal? Ok, professor. Tá mapeando aí. Olha aqui, você tem o aquífero Guarani, que é enorme, né? 70% do território nacional, segundo maior do mundo, tá? Capacidade 45 mil quilômetros cúbicos de água. Mas é muita água. Agora dê uma olhada aqui. O aquífero Alter do Chão, ele é 100% em território nacional, é o maior do mundo e tem uma capacidade quase o dobro de volume de água do que o aquífero Guarani. 86 mil quilômetros cúbicos de água, gente. E embaixo da maior bacia de água, de superfície de água doce disponível para uso do mundo. Então, mas você tem aqui o Rio Madeira, né? Sai aqui de Porto Velho, hoje você tem umas 3 usinas aqui, acho que é Giral, Santo Antônio e Jupiá, né? Hidrelétricas. Então, você liga aqui o porto de Porto Velho até Itacoatiara, aqui no Amazonas, né? E você já sai aqui no Rio Amazonas. Deixa eu ver aqui, ó. Manaus está aqui, né? Vocês estão conseguindo ver aqui? Manaus. 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 É o maior porto fluvial que a gente tem, né? O de Manaus. Tá? Está lá no Rio Negro, né? Manaus não é banhado pelo Rio Amazonas, hein? Tá? Cuidado. A única capital que é banhada pelo Rio Amazonas é Macapá, que está aqui, ó. Tá aqui Macapá, ó. Beleza? Aqui está o Porto de Santana, né? E aqui o Porto de Belém. Então você tem essa hidrovia do Rio Madeira aqui, que é muito importante, né? A do Telepires aqui, enfim, grandes e importantes rios navegáveis aqui, tá? Então essa é uma bacia importante, né? Aqui, cadê? Olha, você tem aqui está o Acre, né? Aqui está Rondônia, né? Rondônia está aqui, ó, Ji-Paraná, Rondônia, Porto Velho, né? Aqui em cima está Roraima, Boa Vista. Tá aí. Para a nossa balança comercial, a gente viu na aula passada isso. Essa soja, ela está escoando aqui, ó, pela BR-364, né? E ela escoa aqui pela BR-364 até chegar em Porto Velho, tá? Toda essa produção aqui também, isso aqui, ó, até anotei aqui, chama Chapada dos Parecis. A Chapada dos Parecis, o sul de Rondônia aqui, ó. Isso aqui tudo sai nessa hidrovia que é chamada hidrovia Sapezal Madeira Amazonas, né? Aí sai no Rio Amazonas e sai por exportação aqui, ó. Tá? Então tem uma questão aí que vai cobrar isso de vocês, tá? A hidrovia do Rio Madeira, né, também conhecida por Sapezal Madeira
Amazonas, o rio Amazonas, pega toda a produção dessa parte do Mato Grosso aqui, né, do sul de Rondônia, que é a Chapada dos Parecis aqui, e escoa essa produção depois nessa hidrovia aqui. Tá? Uma outra, dois rios muito importantes, gente, já mais próximos da gente aqui, o Rio Araguaia, né? O Rio Araguaia, não sei se alguém aqui já foi pescar aqui no Rio Araguaia. Ó, você vê que Brasília está aqui, ó. E o Rio Tocantins, né? O Rio Araguaia, o Rio Tocantins, são dois rios muito importantes. A bacia, esses rios nascem aqui, né? Aqui, né? Brasília está aqui, ó. Centro-oeste brasileiro, né? Tá aqui Brasília. Então você tem esses rios nascendo aqui, as nascentes estão aqui na região de Brasília, e vão aqui para Tocantins, né, a bacia do Araguaia, do Paraná também. Né? Então aqui também é uma bacia muito importante, eu vou trocar a cor aqui. Né? Essa bacia aqui, pessoal, do Rio Araguaia, alguém conhece aqui, Tocantins, se juntam aqui, ó, Marabá, aí desce para Tucuruí, você tem a usina hidrelétrica de Tucuruí, já foram lá, pessoal, em Tucuruí? Né? Aí aqui tem as eclusas, né, de Tucuruí, beleza? Aqui é Altamira, onde eu nasci, ó, tá? Que já é Rio Xingu. Bom, então, Tucuruí está aqui. Tá? Aqui você tem uma grande usina hidrelétrica, usina de Tucuruí. O Chicão tá aí, Francisco. Olha aqui a nossa outra grande via navegável, o Rio São Francisco. Petrolina, Juazeiro, em novembro que passou, estava lá em Petrolina, final de novembro, início de dezembro, comi uma carne assada às margens do Rio São Francisco, entre Petrolina, né, vendo a ponte Juazeiro, na Bahia, do outro lado. Região maravilhosa, né? Então tá aqui Pirapora, Minas Gerais, norte de Minas aqui, tá? Então essa aqui é outra grande hidrovia, tá bom, pessoal? E a hidrovia aqui do Paraná, Tietê-Paraná, tá? Que pega aqui o estado de São Paulo, né? Essa aqui, Tietê-Paraná, aqui. Tá? Sim, uma outra grande hidrovia do Brasil. Legal? Demos uma viajada pelo Brasil. Bom, quando você vai fazer um projeto de transporte hidroviário, você tem, como todo projeto, né, identificar, primeiro, quais são as vantagens, as desvantagens, se preocupar com as questões ambientais, quais são os impactos ambientais. Bom, pessoal, né? Você tem que pensar num projeto, né? Qual tipo de mercadoria, que produto vai ser escoado por navio, né, que é o veículo que vai andar nessa hidrovia, né? Então, que tipo de navio, que tipo de calado, né? Quais são os produtos que eu vou escoar por ali? Tipicamente, gente, numa hidrovia, ela é muito boa para você escoar grãos, commodities, né? Cargas a granel, grãos secos, minério, né? Hidrovias são muito boas para isso. Por isso, o Brasil está investindo bastante em hidrovias também. A gente precisa interconectar, né, os diferentes modais. A gente precisa pegar o modal ferroviário, encontrar com as principais hidrovias, conectado com os principais trechos rodoviários, né? A gente precisa, nesse século ainda, quem sabe, ter todas essas grandes conexões já realizadas, feitas, né, para o Brasil realmente avançar. Bom, as vias, né? Então, a via é a hidrovia. A hidrovia dos nossos rios interiores. Quem faz a gestão disso, das nossas hidrovias, é a ANPAC, e o DENIT também ajuda com alguns estudos, né, relacionados a hidrovias. Tá? Então, essas vias navegáveis interiores, os rios, né, nossos grandes rios, né,
Para se tornar uma hidrovia, eles precisam ser balizados, sinalizados, tá? Eles precisam ter cartas náuticas, cartas de navegação, né? Ou seja, todas as rotas precisam estar mapeadas. Esses rios, eles precisam ser estudados no período da seca, no período das chuvas, né? Então você precisa de uma série de instalações, estudos, olha lá, boias de auxílio à navegação, para que aquele canal, né, aquele rio, aquela drenagem natural enorme, se torne uma hidrovia. Tá? Beleza? Alguns canais precisam ser feitos, construídos, né, para você poder otimizar e melhorar a passagem das embarcações com mais segurança. Né? Então você tem aqui um canal aqui, ó, esse aqui é um canal artificial, tá? Canal artificial. Aqui você tem uma eclusa. Aqui você tem um canal. Tá vendo? Ó? Aqui é o meandro do rio natural. Tá? Foi feito esse canal aqui, ó, em condições de velocidade da água, né? De profundidade, condições que garantam um melhor tráfego da embarcação ali sem ter problema. Certo? Olha aqui, olha só, as hidrovias precisam ter rotas de navegação. Não é o capitão vai pilotando o navio, né? O rebocador vai empurrando as chatas por onde o capitão quer ir. Não. Né? Você tem cartas náuticas, né? Com rotas pré-determinadas, pontos de passagem. Então, essas rotas são todas sinalizadas por boias. Tá vendo? Boias de sinalização. Né? Essas aqui são exemplos de cartas náuticas da hidrovia Tietê-Paraná. Tá vendo? Então, você tem trecho onde você precisa passar. Tá? E tudo muito bem sinalizado, com proteção de pilares quando tem ponte, né, por gabião, sinalização na margem, tá? Boias de ponto de espera se você precisar amarrar a embarcação, se estiver chovendo muito, né, ou esperar para o transbordo da carga. Você faz todo o acompanhamento da medição do nível d'água, claro, você precisa, para indicar sempre o melhor local para passagem das embarcações. Você tem que construir eclusas. Aí, construção de eclusas é um negócio caro. Tá? Aqui, ó, uma boia de espera, né? Uma chata esperando aqui, ó, carregada de minério ou grãos aqui, né? Fazendo a espera. Todas as pontes, né? Onde essas hidrovias passam, olha aqui o rebocador com uma chata enorme, né? Esses pilares precisam estar protegidos por dolfins, né? Olha lá, dolfins de proteção em concreto. Então, dolfim é essa peça de concreto, né? Que está protegendo os pilares da ponte aqui, essas peças, né? Você pode fazer a proteção tipo cordão com pedras, né? Com enrocamento, pedra. Então, a embarcação vai passar aqui dentro certinho, ó. Tá? Fazer a proteção com gabião, que eu falei para vocês. Porque você não pode correr o risco de uma embarcação dessa bater num pilar desse, né? Quebrar, né? Diminuir a resistência do pilar e a ponte cair. Já imaginou? Não pode, né? Você tem pontes elevadiças, tá? Então, são obras, né? E precisam ser feitas para transformar aquela via navegável, né? Que qualquer barco ali navega, em uma hidrovia mesmo, tá? Para transporte de carga, né? Com um eixo de transporte. É uma via navegável diferente de uma hidrovia. É uma hidrovia, uma via navegável que recebeu um conjunto de infraestruturas, né? De investimentos que permite com que ela realmente transporte uma quantidade grande de cargas, se torne um eixo de transporte de cargas. Tá? O nosso potencial hidrográfico brasileiro, né, para hidrovias é de 42 mil quilômetros. Hoje a gente tem aí 27 mil quilômetros navegável. Bom, deixa eu ver aqui. Tem um outro slide que vai dizer quantos. Acho que a gente está com 22 mil quilômetros de hidrovias
já no Brasil, tá? A gente vai ver isso. Bom, para você ter uma hidrovia, você precisa de 50 metros cúbicos por segundo de vazão, tá? Vazão mínima. Uma declividade, né? Lembra lá do S, o I de declividade, 25 centímetros por quilômetro. Os navios vão ser de calados baixos, né? E as principais infraestruturas de apoio: portos, taleiros, balizamentos, rebocadores, derrocadores, né, enrocadores, ou seja, você precisa fazer obras de derrocamento, retirada, a gente vai falar disso na próxima aula, tá? Retirada de pedras do leito do rio, né? Ou enrocar, colocar pedras, né? Criar dolfins de proteção, contenção de margens, né? Fixação de bancos de areia ou dragagem de alguns bancos de areia. Então, são obras próprias que a gente vai discutir na próxima aula, tá bom? Tipos de via, né? Você tem as vias de corrente livre, são os rios de corrente livre, que permite a navegação natural, né? A natureza já preparou aquela hidrovia para você não precisa de grandes obras no seu curso, tá? E você precisa de rios ou uma via canalizada. E aí, para você fazer a via, você vai ter que fazer uma barragem, né? Aí depois da barragem, nessa barragem você faz uma eclusa, faz embarcações subirem ou descerem e continuar a navegação, tá bom? E canais com vias artificiais. Barragens, né? Hoje no Brasil você tem 70 vocês vão ter uma disciplina só de barragens, viu? Só estou passando aqui, né? Então a barragem é um açude, uma represa, uma barreira artificial, né? Beleza? Então ela tem usos específicos, né? Abastecer cidades, né? Zonas residenciais, agrícolas, industriais, produção de energia, regularização de canal, né? Enfim. Você tem 5 no norte do Brasil, 26 no nordeste, 27 no sudeste, 14 no sul, 5 no centro-oeste, tá? E você tem usos múltiplos das águas dessas barragens. Bom, não vou ficar falando disso aqui não, porque vocês já sabem disso aí. Bom, eclusas, a gente tem 18 no Brasil, na região norte a gente tem uma, né, lá em Tucuruí, nordeste 3, sudeste 10, na região sul 4. Então a eclusa é aquela infraestrutura, aquela construção que permite que os barcos subam ou desçam os rios, né? Você tem desníveis, então você precisa superar esses desníveis, né? Então você tem aqui, olha, eclusa de Tucuruí, né, do rio Tocantins aqui com o rio Araguaia. Você tem aqui a eclusa de Boa Esperança, né, no rio Parnaíba aqui, eclusa de Sobradinho, né? E você tem aqui no Paraná, São Paulo e Minas, né? Você tem uma série de eclusas aqui no Tietê, né? No Rio Grande do Sul aqui você também tem eclusas, beleza? Então, como é que a eclusa funciona? Olha só, como é que é o processo de eclusagem. O navio chega, a chata chega, carregado de grãos, né? Ou o navio chega a montante, pode ser a montante primeiro, aí tem aqui tem a câmara da eclusa, né? Então, essa comporta vai descer por um sistema hidráulico, ela abre, a embarcação entra na caixa, né? E essa comporta aqui embaixo, né? O sistema de bombeamento vai tirar a água, ela vai descer, embarcação, a comporta abre e o barquinho sai a jusante. Tá? Tranquilo? Entenderam aí? Ou faz o caminho inverso, né? Sobe. Os tipos de embarcações mais utilizados aí nos nossos rios, né, gente? São barcos de passageiro. Olha o iate aqui quem é aqui? Olha o iate aqui do Francisco. Aqui, Francisco. Olha aqui, Francisco. Você tem os barcos de pesca, canoa, navio, as chatas, né? Balsas, barco a vapor, enfim. São as embarcações mais típicas de rios, né? As commodities são transportadas. Você pode transportar container também, tá, gente? Chatas porta-containers. Mas o que a gente transporta mesmo aqui é minério, ferro, né? Bauxita,
grãos secos, né? Cargas de grande volume, baixo valor agregado, você coloca nessas chatas e vai embora. Bom, os terminais, a gente já falou disso na aula passada, né? São aquelas instalações que podem ser exploradas por empresas públicas ou privadas. Bom, isso aqui a gente já falou na aula passada. É isso aqui. Bom, aqui são os principais impactos causados por infraestrutura de transporte, né? Classificação dos impactos relativos ao sistema de transporte. Então, você tem ocupação do espaço, intrusão visual, estética, acessibilidade. Esse impacto é um impacto direto, indireto, né? São todos relacionados a impactos ambientais ou socioeconômicos. Isso aqui é para mostrar para vocês, quando você vai fazer uma hidrovia, um porto, né? Uma obra dessa, você precisa levar em consideração uma série de impactos, de externalidades que precisam ser analisadas, tá? Ruído, vibração, poluição atmosférica, né? Congestionamento, possíveis danos à infraestrutura e etc. Tá? As principais obras, né? De maior impacto numa hidrovia é a dragagem e o derrocamento, a gente vai ver isso na próxima aula, né? Que é a retirada de areia do fundo, né? E a retirada de pedras do leito do rio. Tá? Isso a gente vai discutir melhor na próxima aula. Tá certo, pessoal? Então vamos ver aqui, ó, hidrovia Araguaia-Tocantins, né? Tem 2.012 quilômetros, 5 estados, pega 10 áreas de conservação, passando aqui pela Ilha do Bananal, 35 áreas indígenas, né? População de 10.000 pessoas, tá? E entre as intervenções ainda estão previstas 87 explosões com dinamite para derrocamento, retirada de pedras, para você regularizar melhor o leito, permitindo, na época da estiagem, a navegabilidade, né, das embarcações. Tudo bem? Então, aqui é a hidrovia, né, aqui é a ferrovia norte-sul, praticamente paralela à hidrovia aqui. Né? Bom, todos esses estudos de dragagem e derrocagem, né, você precisa fazer esses estudos, todas essas obras de dragagem, derrocagem, proteção de margem, você precisa fazer os estudos ambientais, aprovar o EIA, o RIMA, né, no IBAMA, no órgão ambiental estadual também. Estão conseguindo responder alguma questão já, pessoal? A gente vai ver aqui uma palestra da ANTAC, tá? Do Alex Oliva, superintendente aqui de navegação da ANTAC, né, que trabalha com hidrovias. Tá? Então, a ANTAC exerce a ação de Estado na regulação do setor aquaviário, é a agência de regulação, ANTAC. Essa estrutura aqui está defasada, né? Não é mais, essa era a estrutura do governo do PT, né? Então, não tem mais essa estrutura. Mas está aqui, ó, esfera de atuação da ANTAC. Né? A ANTAC trabalha com navegação interior, navegação marítima e apoio portuário, terminais privativos, portos públicos. Tá? Atua, né? Os principais transportes aquaviários, a gente viu isso na aula passada, né? Cabotagem, interior ou fluvial, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, esse transporte nas nossas hidrovias, os transportes de longo curso, né? De porto marítimo para porto marítimo. E, como eu disse, a gente precisa pensar na multimodalidade, na integração dos nossos diferentes e grandes infraestruturas de transportes, né? Nossos trens com as nossas hidrovias, com os nossos portos, com as nossas rodovias. O Brasil ainda carece disso. Tá? Então, aqui estão as nossas principais rodovias que chegam a... Essas rodovias, elas estão interconectadas com polos produtores de grãos ou de muitos produtos, né? Que principalmente minério, commodities, né? Grãos secos e minério. Né? São as principais rodovias que estão chegando e saindo desses portos, desses polos produtores importantes. Tá?
Aqui são as nossas principais ferrovias. Beleza? Gente, o Brasil está investindo pesado em ferrovias, hein? E aqui as nossas principais hidrovias, que a gente já viu ali atrás. Tá? Beleza? E aqui são os nossos principais portos marítimos, né? Então, nós vimos na aula passada que tem aí todo o marco legal para destravar, desregulamentar, desburocratizar a navegação de cabotagem, né? A gente viu isso aí. E aqui as nossas principais hidrovias. Então, o que é o multimodal, né? O multimodalismo? É você integrar, por exemplo, aqui, ó, com rodovias integradas nos principais portos fluviais. Então, grandes cargas chegam pelos rios e são escoadas na região por caminhões ou por trem. Está vendo aqui uma malha férrea? Aqui é um ponto de integração, né, de um terminal férreo grande com grandes rodovias. Tá, pessoal? Então, veja Brasília aqui, ó, Brasília é um importante entroncamento aqui perto, que é Anápolis, né, que pega a Ferro Norte aqui, né? E grandes rodovias saindo daqui também, né? Então a gente está bem no centro aqui da coisa. Tá? Então vamos lá, nossa rede hidroviária, né? Bacia. Quando você pega por bacia, você pega bacia amazônica, né? Então você tem, olha que interessante, né? Você tem será que eu consigo colocar cura? Acho que não, né? Estou usando Foxit Reader aqui, né? Bom, então vamos lá. Olha só, a bacia amazônica você tem navegáveis 18.300 quilômetros. Tá? Você ainda tem um potencial de ser explorado de mais 723, então total de 19 mil quilômetros. Envolve aí Rio Amazonas, Solimões, Rio Negro, Rio Branco, Rio Madeira, Puru, Juruá, Tapajós, Teripires e Guaporé. Né? No Nordeste você tem o Maranhão e Piauí, né? Com o Rio Parnaíba, principalmente aqui, né? Navegáveis 1.740, mas ainda tem um potencial de 2.975 quilômetros. Tá? Que é essa região aqui, ó, que eu estou passando a mãozinha aqui, ó. A gente poderia melhorar muito isso. Tocantins, Araguaia, 2.200 quilômetros navegável, poderia estender por mais 1.300 quilômetros, indo para 3.500, né? São Francisco, Leste, Paraná, né, que a bacia do Paraná pega São Paulo, Paraná, Santa Catarina, são os rios Paraná, Tietê, Paranaíba, né? Grande, Ivaí e Vinhema. Então você poderia aumentar ainda em 4.800 quilômetros, né? O Paraguai, o Uruguai. Então, assim, hoje, navegável, a gente tem 27.420 quilômetros. Olha aí, eu falei que era mais ou menos 27 mil, né? 22. Então, são 27 mil. Podemos aumentar em mais 15 mil e chegar a termos 42 mil quilômetros de hidrovias, né? Em condições de se transformarem em vias de transporte, em importantes eixos de transporte. Então, nós ainda temos que melhorar aqui 15 mil quilômetros. O problema é que para você interconectar, interligar essas hidrovias nesses pontos, você precisa de grandes obras de canais e eclusagem, de eclusas. Isso é caro, isso não é barato. Tá? Alguma pergunta até aí? Então vamos aqui, ó, um comparativo em eclusas. Né? A gente precisa de eclusas para poder interligar essas diferentes hidrovias. O Brasil tem 20, a Bélgica 17, a Holanda 96. Né? Olha a diferença de tamanho dos países. Mas também aqui os caras não têm opção, né? A Holanda está abaixo do nível da água, é cortada
por muitos trechos de água aqui, então não tem jeito. Se eles não fizerem, não sobrevivem. Tá? Então está aqui a nossa malha hidroviária, hidrovia do Madeira, o Tapajós Telipires, Tocantins Araguaia, Parnaíba, São Francisco, Tietê Paraná, Paraguai Paraná, hidrovia do Sul, hidrovia Lagoa Mirim. Está aqui no Rio Grande do Sul, tá? Beleza? A única que eu não conheço, as duas únicas, né? Essa hidrovia do Sul aqui e Lagoa Mirim. As outras todas eu já visitei, né? Já andei. Então, batendo perna aí pelo Brasil. Batendo perna pelo Brasil, tá? A seta aqui rosa com vermelho, né, gente, indica grandes corredores de escoamento de produção. Então, o centro-oeste brasileiro aqui, ó, é uma importante região, né, um polo gerador de grãos, tá? E aqui são os corredores de escoamento. Então, esses grãos têm que escoar aqui, já falei para vocês, ó, pelo Rio Tapajós, saindo por Santarém, depois Rio Amazonas e vai embora aqui, tá? Essa parte de Rondônia aqui, ó, do sul de Rondônia, e dessa parte do Mato Grosso aqui, como é que é o nome lá? Chapada dos Parecis, né? E sul de Rondônia. Esse escoamento, pessoal, vai sair aqui pelo rio, o Rio Madeira, né? Então é o sistema Sapezal Madeira e chega aqui no Rio Amazonas. Essa hidrovia liga aqui o porto, né, de Rondônia, lá em Porto Velho, até Itacoatiara, aqui no Rio Amazonas, certo? Esses aqui são os eixos, né, e grandes eixos hidroviários estão na seta azul aqui, né, são importantes eixos. Esse aqui é o do Rio São Francisco, esse aqui é do Rio Parnaíba, tá? Que pega essa produção aqui, gente, essa produção aqui, ó, do oeste baiano, é para ela escoar aqui toda pela hidrovia aqui do Araguaia Tocantins, tá? Aqui na região de Balsas, no Maranhão, inclusive saiu na mídia Balsas, né? Balsas é um grande polo produtor. Tinha até um aluno aí que era de Balsas, né, no Maranhão aí. Então essa região do sul do Piauí, Balsas, essa exportação dessa produção, ela tem que correr aqui para o Rio Parnaíba, para essa hidrovia do Rio Parnaíba aqui, tá? E essa escoar aqui nessa seta aqui, ó, tá? Beleza? Essa outra grande, essa parte do Mato Grosso aqui, né? Mais ao norte, Rondônia, vai sair aqui pelo rio, pelo porto de Porto Velho, pelo Rio Madeira, sistema Sapezal, Madeira, Amazonas, tá? Lembra aí, tem questão aí na lista de exercício, né? Chapada dos Parecis, né? Sul de Rondônia. E aqui pelo Rio Tapajós, pessoal, tá? Rio Teles Pires encontra aqui com o Rio Tapajós, vai embora, vai sair lá em Santarém, o Porto de Santarém, que é muito bom, porto fluvial, e dali você pega o Rio Amazonas, tá? E vai embora, sai aqui passando por Belém ou por Macapá, aqui perto de Belém ou por Macapá, tá? Que é a ilha do Marajó, beleza? Então tá aqui as nossas principais hidrovias, né? Só relembrando aqui, tá? Então tá aqui Porto Velho, em Rondônia, pega aqui o Rio Madeira, vai sair aqui em Itacoatiara, tá em Manaus, aqui em Manaus, né? Itacoatiara aqui no Rio Amazonas, tá? Aqui em cima tá Boa Vista, aqui sai o Rio Branco, encontra com o Rio Negro aqui, ó, e passa aqui em Manaus, tá? Já estive aqui nessa região todinha. Parintins tem uma festa fantástica, né? Festa do boi, né? Garantido e caprichoso. Olha aí, lembrei, hein? Tá? Aqui, olha, você sai pelo Telipires, encontra aqui o Rio Tapajós, que é enorme, que é a hidrovia Tapajós-Telipires.
Então, eu tenho parentes aqui em Itaituba, em Santarém. Eu sou de Altamira, mas é o rio Xingu aqui, ó, que tem uma parte grande navegável, tá? Que vai sair aqui em Porto de Mós, né? Aqui no Pará, aqui, já quase divisa com Macapá. Macapá está aqui, o município do lado é Santana, que tem o Porto de Santana. Aqui passa, aqui é o encontro do rio Tapajós com o rio Amazonas, né? Então, eu fiz uma consultoria uma vez para uma mineração de bauxita, bem aqui, ó. Bem aqui perto de Parintins, aqui, mas no Pará. Parintins, você vê que Parintins está na divisa do Amazonas com o Pará, né? A divisa é o próprio rio Amazonas, tá? Então, aqui é o município de Juriti, do Pará. Então, eu pegava um avião para Santarém, né? Belém, Santarém, e pegava um catamarã aqui, ó, saía pelo rio Tapajós, né? Menos de uma hora já estava no rio Amazonas, subia o rio Amazonas aqui, ó, ia subindo, Oriximichá e tal, ia subindo até chegar aqui perto de Parintins. Eram 6, 7 horas para subir o rio, tá? Dentro de um catamarã, para poder chegar no lugar, lá no meio da mata, na mineração de bauxita, né, que eu trabalhei. Tenho fotos bacanas, depois eu mostro para vocês. Bom, essa região aqui é fantástica, né, gente? Aqui está Altamira, né, no Rio Xingu, aqui está Tucuruí, tá? Depois de Marabá aqui, ó, você vai para Tucuruí. E aqui é a Ilha do Marajó, tá, Belém. Então, essa aqui é a Tapajós Telipires, Madeira. Aqui é Tocantins, aqui é do Rio Xingu, aqui é Tocantins Araguaia, né? Tá aqui, ó, o Tocantins Araguaia, tá? Pega aqui, ó, Goiás, o estado do Tocantins, tá? O oeste da Bahia aqui, né? Essa região aqui. Aqui está o Maranhão, né? Ceilândia, Imperatriz, o Estreito aqui, Xambioá. Aqui está o Maranhão. Aqui sai por Parnaíba aqui, né? Então vai sair aqui por cima, aqui pelo rio Parnaíba aqui. Tá? Tem uma hidrovia aqui, tem um porto em Parnaíba, no Piauí. Bom, aqui a infraestrutura que a gente tem em algum desses lugares, né? Então aqui é Rondônia, né? Você tem um porto aqui de Porto Velho, aqui é Porto Velho, né? Tem um porto. Comboios, né? Aqui, ó, aqui um rebocador com duas chatas grandes, né? Carregando aqui N toneladas aqui de grãos, tá? Aqui carregando container, né? Então aqui é um transporte da Bellini. Bellini é uma grande empresa, gente, uma grande empresa. Bellini não, é Bertolini, que Bellini. Bellini é a padaria, né? Acho que eu estou com fome, lembrei é o grupo Bertolini. O grupo Bertolini, ele é um grupo muito grande no norte do Brasil, né? Então, ele tem chatas e rebocadores carregando containers aqui, ó, naquela região inteira, tá? Aqui é o encontro das águas do Rio Amazonas com o Rio Negro, tá bem no encontro aqui, uma foto bem interessante. Transporte sódio. Então, esse aqui é um dos principais canais de saída para o transporte de soja do Brasil, né? Aqui, ó. Tapajós, Telipires, Rio Madeira, né? Aqui é a cidade de Itaituba, Santarém, tudo aqui no Rio Tapajós, né? Então, que obras precisam ser realizadas aqui? Você precisa fazer obras ainda de balizamento, obras de eclusagem, canal lateral, né, de 28 quilômetros aqui nas corredeiras de São Luís do Tapajós, que São Luís do Tapajós está bem aqui onde eu estou passando a mãozinha aqui, ó, perto de Itaituba aqui, tá? Então você precisa fazer uma eclusa aqui para você fazer, melhorar a conexão, né, desse rio aqui, ó, Jamachim, como é que é o nome desse rio? O Jamachim, né? Jamachim com o rio Tapajós. Então precisa de obra aqui de eclusa.
Depois baliza, baliza com derrocamento, isso a gente vai ver a aula que vem, né? Derrocar, retirar pedra, né? Rocha, né? Falar pedra, o professor Murilo briga com a gente, né? Retiragem de rocha, né? Explodir rocha aqui, tá? No Nordeste, né? Você tem aqui o Rio Parnaíba, né? O Rio Parnaíba que vai sair aqui na cidade de Parnaíba, é uma hidrovia importante, tá? Você tem o Rio São Francisco com 1.115 quilômetros, nasce aqui, ó, o Rio São Francisco, você tem a represa aqui de Três Marias, logo tem Pirapora, né? Aí vai embora aqui, ó, Botirama, até aqui Juazeiro, aqui Pernambuco, Petrolina, estava aqui em novembro, né? Bem aqui. Até sair aqui em Aracaju, eu estava em janeiro aqui em Aracaju, né? Fui aqui na foz do rio. Então tá aqui um comboio, né? Rebocador Chatas no Rio São Francisco, tá? Aqui a bacia do Tocantins-Araguaia, muito importante. Conceição do Araguaia, Marabá, Xambioá, Imperatriz, né? Até sair em Tucuruí. Aqui, ó, Tucuruí. Que você tem as eclusas de Tucuruí, você tem uma grande represa aqui, tá? Você tem uma usina aqui no Rio Tocantins, você tem várias usinas, né? Usina hidrelétrica de Lajeado, do Estreito, né? O professor Rideci vai discutir isso com vocês aqui. Aqui é Tucuruí, né? Então aqui você tem o lago de Tucuruí, você tem a represa, eu já passei aqui em cima, ó. Nesse ponto aqui, gente, a profundidade é de 80 metros. Você passa lá em cima da barragem, né? Então ali você olha aquele mar de água, ele tem 80 metros de profundidade. É um negócio espetacular, tá? Então aqui está a Eclusa 1, a Eclusa 2, aqui é a Eclusa 1, né? A Eclusa, você passa nesse canal aqui, o navio vem, o barco vem, entra aqui, a montante desce e passa aqui na Eclusa 2, né? A jusante, certo? Aqui é o vertedouro, né? Todas essas estruturas vocês vão estudar na disciplina de barragens. Acho que já estudaram, né? Então, só lembrando. Aqui as casas de força, né? Aqui o canal de fuga, beleza? Então, toda a estrutura da barragem aqui. Então, tá aqui, ó, a eclusa 1, tá aqui a eclusa, canal e a eclusa 2. Isso aqui são fotos da época da construção. Esse aqui foram vários e vários anos, né? Mais de 20 anos construindo esse negócio aqui, gente. A Eletronorte, né? Olha que obra fantástica. Fantástica. Eclusa 2. Obra de engenharia parruda, mesmo, para valer. Agora aqui a bacia do Tietê-Paraná, né? Então está aqui o rio Tietê, contra aqui com o Rio Grande, né? Aqui Ilha Solteira, que divide o Mato Grosso, bem na divisa do Mato Grosso com o estado de São Paulo, Santa Fé do Sul aqui, tá vendo aqui, ó? Vocês tiveram aula com o professor Diego, da física, Diego Nolasco? Não sei se vocês conheceram o professor Diego. Eu tive, acho que sim. Então, a esposa dele, ele é dessa região aqui, ó, Santa Fé do Sul. Fui no casamento dele bem aqui, ó, em Santa Fé do Sul. Cidadezinha bonita, rapaz, bem na divisa com o Mato Grosso aqui, ó. Lugar belíssimo, né? Então aqui você tem a represa de Marimbondo, Porto Colômbia, Volta Grande, né? Aqui é o Rio Paraná. É uma área pesqueira, né? A cidade tem a entrada, tem uma estátua de um peixe grande, né? Um dourado grande. Então, não sei se vocês conhecem essa região aqui de São Paulo, né, que é divisa com Mato Grosso, e São Paulo depois tem essa divisa aqui com o Paraná, né, o rio Paranapanema, né, estado maravilhoso de São Paulo. Então, aqui alguns exemplos de eclusas, né, eclusa de Porto Primavera, a eclusa de Jupiá, a eclusa de Três Irmãos. Então, tem várias eclusas no sistema Tietê-Paraná. Tá? Você tem aqui portos graneleiros, né? Aqui agora a hidrovia Paraguai-Paraná. Aqui, ó, Paraguai-Paraná. Né?
Então está aqui o Rio Paraguai, sai aqui, olha aqui, ó, de Cáceres, né? Mato Grosso, Cuiabá, Cáceres, Ladário, Campo Grande está aqui, Mato Grosso do Sul, né? Porto Murtinho, vai descendo aqui, ó. Aí vem Paraguai, né? Assunção, aqui está Itaipu, Foz do Iguaçu, Itaipu, aqui é o Lago de Itaipu, né? O Rio Paraná, desce aqui, encontra com o Rio Paraguai, né? Aqui, ó. Do Paraná, até sair perto aqui de Buenos Aires, né? E tem aqui também o Rio Uruguai, que encontra aqui também próximo a Buenos Aires. Tá? Então você tem Cáceres, né? Saindo de Cáceres até a divisa do Paraguai, Argentina, 2.202 quilômetros de vias navegáveis. A divisa do Paraguai com a Argentina, mais 1.240, dá 3.442 quilômetros. Certo, pessoal? Então, esse aqui é um comboio aí, típico de chatas, né, do Rio Paraguai. Beleza? Essa aqui é da Bacia do Sul, como eu disse para vocês, não conheço aqui do Rio Jacuí, o Rio Taquari, não conheço. Quero me perder aqui pelo interior do Rio Grande do Sul, um dia aí de férias e rodar esse estado aqui ainda. Eu só conheço Porto Alegre, né, ali nas barrancas do Rio Guaíba. Tem um colega, professor, que está lá. E, então eu preciso conhecer melhor essa região aqui, né? Essas represas, enfim. Mas tem aqui um sistema hidroviário menor, que é chamado Hidrovia do Sul. Tá? Porto Fluvial de Estrela, também nessa região. E existe um projeto de continente, né, de interligar todo o continente sul-americano por meio das hidrovias, né? Então, as principais rodovias, né, e ferrovias chegando nos portos fluviais, nas hidrovias, e dali as cargas se movimentarem nessas hidrovias como importantes eixos de transportes do continente sul-americano, né? Talvez a mais ambiciosa e importante proposta seja de integração aqui da hidrovia amazônica, do Amazonas, né, que pega ali do Rio Madeira, né, do Teripí de Santarém, então, com a bacia amazônica com a bacia do Orinoco. Grande hidrovia, bacia do Prata, Orinoco. Na verdade, você pode interligar desde aqui do sul, da bacia do Prata, pegando o Rio Paraguai e o Rio Paraná, né, interligar com o Rio Madeira aqui em Rondônia, né, pegando aqui a parte da Bolívia aqui, sair aqui em Manaus, né, e está aqui a bacia do Orinoco aqui, né, na Venezuela, Rio Orinoco aqui, ó. Ação aqui vertical, né? A integração norte-sul aqui, pela hidrovia Bacia do Prata Orinoco, né? Norte-sul, tá? E você pode fazer a integração também leste-oeste, tá? Utilizando aqui a bacia do Amazonas e a bacia do Rio Solimões, né? No Peru e no Equador, tá? Então, investir em hidrovias é você diminuir o número de veículos de carga, caminhões nas estradas, passar essas cargas para chatas, né, para os rebocadores levarem aí rio abaixo. Então você diminui o número de caminhões nas nossas hidrovias, nas nossas estradas. Tá? O consumo de petróleo é menor, né? E você consegue transportar grandes volumes de carga. Tudo bem, pessoal? Tá? Então é isso.